Bom, essa questão do 34 ela já foi resolvida aí, essa prova aqui é do BNDES. Uma prova aplicada, se eu não me engano, foi em 2011, o cargo de engenheiro, início de 2011. Eu recebi um e-mail de um colega aí, de um colaborador, que reclamou que essa questão ficou muito vaga, essa resolução dessa questão. Então, vamos estabelecer aqui alguns critérios para a gente tentar entender de vez os condicionais. Primeiro vamos ter uma noção geral do que é um condicional. Condicional é o seguinte, eu tenho o condicional e tenho o bicondicional. Bom, o condicional ele é representado por aquela setinha, né? E a gente lê se, vamos fazer aqui um se P, então que? A gente lê dessa forma, se P, então, opa, então que. Existem outras formas de se ler isso, né? Por exemplo, vamos criar um condicional aqui para a gente poder entender. É quando vou à feira, compro legumes. Bom, o que que acontece? Ir à feira é suficiente para eu comprar legumes. Essa frase aqui está me dizendo que quando eu vou à feira, compro legumes. Então, ir à feira é suficiente para eu comprar legumes. Mas, vamos dizer assim, eu não fui à feira, mas comprei legume no sacolão. Essa frase aqui está dizendo que quando eu vou à feira, eu compro legumes. Então, comprar legumes não necessariamente eu tenho que ir à feira. Ou seja, eu posso comprar legumes no sacolão, por exemplo. Não fui à feira para comprar legume, não estou desmentindo a frase, não estou acabando com o propósito da sentença. Agora, se eu for à feira e não comprar legumes, aí sim eu estou mentindo, eu estou sendo falso na minha afirmação. Por quê? O que acontece? Nós temos lá a tabela verdade, Q, P, C, P, então Q. Aí nós temos aqui, ó, V, V, F, F, V, F, V, F. Se eu vou à feira, quando eu vou à feira, por essa frase aqui, ó, quando eu vou à feira, eu compro legumes. Então eu fui à feira, verdade. Comprei legumes. A minha proposição é verdadeira. Quando eu vou à feira, não compro legumes. Comprar legumes se torna uma sentença falsa. Eu não compro legumes. E lembrando que a única hora que ocorre a sentença falsa é justamente quando eu digo que fui à feira, mas não comprei legume. Então não pode ser considerado como verdade. Ou seja, por essa frase aqui, sempre que eu for à feira, tenho que comprar legumes. Se eu não comprar legumes, a minha sentença está falsa.
Agora, se eu não fui à feira e comprei legumes, eu posso ter comprado legume no sacolão. Por quê? Comprar legumes é necessário eu ir à feira. É necessário, mas não é suficiente eu ir à feira. Eu posso comprar legumes em outro lugar. Então, o que eu tenho que entender dessa frase aqui, quando eu vou à feira, compro legumes, o que eu tenho que entender de uma proposição condicional? É que o primeiro, se eu fizer o primeiro, eu tenho que falar o que eu fiz na segunda sentença. Eu tenho que fazer o que eu falei na segunda sentença. Então, se eu não fui à feira e comprei legumes, eu posso ter muito bem comprado no sacolão. Minha sentença é verdadeira. Agora, se eu não fui à feira, também não comprei legumes, também não me comprometi. Então, meu primeiro raciocínio que eu tenho que ter é o seguinte: se o primeiro ocorre, o segundo necessariamente vai ter que ocorrer. Agora, se o segundo ocorrer é o suficiente, que não seja o que não ocorra a primeira proposição. No caso aqui, eu comprar legume é condição suficiente. Eu ir à feira é condição suficiente para eu comprar legumes. Então, se eu fui à feira, eu tenho que comprar legumes necessariamente. Que compro legumes é necessário para eu ir à feira. Então, o que acontece? Eu não posso deixar de comprar legumes quando eu for à feira, porque senão essa proposição se torna uma proposição falsa. Para eu manter a coerência, toda vez que eu for à feira, eu compro legumes. Agora, o que ocorre nessa bicondicional? A bicondicional, ela amarra os dois lados. É uma ida e vinda. Bicondicional. Como o próprio símbolo vai dizer para gente, ó, eu tenho P, C, somente C, Q. Né? A gente lê P, C e somente se Q. Também vamos dizer o seguinte, que P, C e somente Q, essa proposição vai ser igual a P, se P então Q, e né, uma conjunção com Q, se não C então P. Vou montar aqui primeiro, igual nós fizemos lá em cima. Vamos pegar a frase, o seguinte, ó. Quando vamos escrever da forma se então, se vou à feira, então compro legumes. Estou na situação de cima. Ir à feira é suficiente para eu comprar legumes. E comprar legumes é necessário para eu ir à feira. Se eu falar assim, se compro legumes, então fui. Opa, embolou aí porque o negócio que mexeu. Fui à feira. Se eu unir aqui com E, eu fiz ambas as coisas. Se vou, se vou à feira, então compro legumes. Se compro legumes, então fui à feira. É a mesma coisa, eu uni essas duas proposições aqui em uma só. É a mesma coisa que eu escrever. Fui, opa, fui à feira.
se e somente se comprei legumes. Uni toda essa proposição em uma só. Aqui, se fui à feira, fui à feira, se e somente se comprei legumes, se e somente se fui à feira. Ou seja, eu não compro legume em mais lugar nenhum senão na feira. Na feira. A ideia desse bicondicional é que eu só faço uma coisa quando eu faço a outra. Eu jamais vou fazer uma e não vou fazer a outra. Se nós transportamos isso aqui para escrever na nossa tabela a verdade, nós vamos ver o seguinte, ó. P, Q, P. Vamos abrir para cá para depois fazer a, a condicional dupla, né? Vamos fazer P e Q. V, F, V, F. Primeiro vamos fazer P, se então Q. C e somente Q, desculpa. P, C e somente Q. P, C e somente Q. Olha só, presta atenção. Fui à feira, C e somente C comprei legume. Ir à feira é condição necessária e suficiente para eu comprar legumes, e comprar legumes é necessário e suficiente para eu ir à feira. Ou seja, eu só faço um quando eu faço o outro. Fui à feira e comprei legumes. Então essa daqui é verdadeira. Agora, eu fui à feira e não comprei legumes, não. Tá falso porque eu tenho que fazer ambas as duas ou deixar de fazer ambas. Se eu fizer uma delas, eu tenho que fazer a outra. Isso é o conceito por trás do bicondicional. Se eu vou à feira, eu tenho que comprar legume. Fui à feira, sempre que vou à feira, você pode até escrever isso de uma outra forma. Sempre que vou à feira, compro legumes. Você pode escrever de outras formas, né? Claro que toda vez que vou à feira, compro legume toda vez que vou à feira. Não, toda vez que eu vou à feira, compro legumes, não elimina a segunda possibilidade, então não serviria. Sempre que vou à feira, compro legumes. Compro legumes sempre que vou à feira. Juntando as duas com condicional E, você tem aí uma proposição bicondicional. Se você não vai à feira, você não vai comprar legume de jeito nenhum, nem no sacolão, nem em outro lugar. De acordo com essa sentença, você não vai comprar legume em outro lugar. Então, se você não fez uma, não faz a outra. Agora, se você for à feira e não comprar legume, você mentiu. Se você não for à feira e comprar legume, você também mentiu. Essa seria a tabela verdade para condicional P e Q. Lembrando que no bicondicional, se eu faço uma, eu tenho que fazer a outra. Se eu não faço a outra, eu não posso ter feito uma. Não tem como ir à feira e não comprar legumes. Se eu disse para vocês que vou à feira, sei somente se eu compro legumes. É diferente do condicional, que a primeira, sempre que eu fizer a primeira, eu tenho que fazer a segunda. Mas não necessariamente quando eu faço a segunda, eu faço a primeira. Lembrando que a primeira é suficiente para a segunda e a segunda é necessária para a primeira. Para que a primeira ocorra, é necessário que a segunda ocorra. Agora, a primeira ocorrer é suficiente que a segunda ocorra. Então, ir à feira é suficiente para que eu compre legumes. Agora, comprar legumes não é o suficiente para eu ir à feira. Agora, mostrando aqui para vocês a condição de condicional dupla, né? Conectada pelo E. Se você pegar aqui, ó, P, se P então Q, e você pegar aqui Q, então P.
Aí depois você vai unir. Vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Aí você vai fazer A e... Vamos botar o símbolozinho do E bacaninha aqui. Símbolozinho E, B. Dessa forma, nós vamos mostrar para vocês que o bicondicional, você pode abrir ele em dois condicionais. P senão Q. Lembrando que o P senão Q, ele vai ser falso apenas quando fizer o primeiro e não fizer o segundo. Então aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. A única que vai ser falsa vai ser essa. Agora, se é Q, então P. Agora eu tenho que ver de um lado para o outro. Agora eu vou ver daqui para lá, ó. Fiz Q? Fiz, verdade. Então V. Fiz Q? Não, não fiz Q, mas V não é suficiente para que aconteça V. Que aconteça Q. Então é verdadeiro. Agora, eu fiz V e não fiz... Eu fiz Q e não fiz P. Então aqui é falso. Não fiz nenhuma das duas. Estou dizendo a verdade. Agora, se eu fizer a união desse aqui com esse daqui, o que vai acontecer? O E só é verdade quando ambas são verdade. Então, eu tenho verdade e verdade. Aqui eu tenho falso, falso. Se você comparar essa coluna com esta coluna, você vai verificar que elas são idênticas, né? Elas têm as mesmas características. Agora, para a gente poder lembrar aqui da tautologia, se eu fizer A ou B, o que vai ocorrer? O ou eu preciso que apenas uma delas seja verdadeira para que eu tenha a resposta como verdade, né? Por exemplo, fui à feira ou comprei legumes. Se eu fui à feira, eu estou falando a verdade. Agora eu posso ter ido à feira e não ter comprado legumes. Fui à feira ou comprei legumes. Eu posso ter ido à feira e também comprado legumes. Pode ser todas as duas verdadeiras, como é o primeiro caso aqui, ó. Aqui seria verdade. Agora, se eu não fiz um, fiz o outro, como eu estou falando que eu fiz um ou o outro, ou fiz ambos, então aqui vai ser tudo verdade, ó. Que o ou basta que apenas um seja verdadeiro para que eu tenha toda a proposição verdadeira. Agora, falando em tautologia, se eu falar em contradição, que seria onde todos os meus eventos, todas as ocorrências aqui seriam falsas, seria aqui o caso de falarmos do ou exclusivo. O ou exclusivo, ele só entende como verdade quando os dois ocorrem, né? Quando ocorre os dois ou os dois não ocorrem. No caso aqui, eu teria... Ah, não seria o caso de uma contradição. Eu teria aqui verdadeiro, melhor dizendo, aqui seria falso. Quando, aqui no caso, esses dois aqui. Quando uma ocorre e a outra não ocorre, que é o exclusivo, apenas eu aceito uma, mas não ambas. Então vou ter falso aqui, verdade e verdade. Falando do ou exclusivo aí, que exclui a possibilidade das duas ocorrerem ao mesmo tempo, né? No caso, ou eu fui à feira, ou eu fui à praia. Eu não posso ter ido à praia e à feira ao mesmo lugar, porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu teria aí um ou exclusivo, né? Que se eu fizer uma, eu excluo completamente a possibilidade da outra ocorrer. Bom, voltando ali na questão agora, vamos tentar escrever isso aqui de uma forma que a gente tem visto até agora, ó. Se algo é M, então não é P. Vamos escrever isso aqui na forma de todo. Na forma do todo para a gente poder entender. Antes, vamos traduzir uma dessas frases aqui, uma dessa condicional aqui,
Quando vou à feira, compro legumes. Seria a mesma coisa que eu dizer assim, ó. Toda vez que vou à feira, compro legumes. Isso seria um condicional. Agora, lembrando que toda vez que eu compro legumes, não necessariamente eu fui à feira. Então vamos escrever dessa forma que está aqui, essas duas sentenças aqui. A gente vai ter uma noção melhor para poder responder ela. Ó, todo algo que é M não é N. Se a gente trabalhar com essa frase, a gente pode dizer o seguinte: se M é suficiente para não ser N, correto? Então vamos agora escrever a outra. Ó. Todo algo que não é M é P. Agora me diz um negócio. Para não ser N, ó, todo algo que não é M, que é M, não é M. Então, não ser M, basta que eu diga para você o seguinte: não pode ser P. Por quê? Todo algo que é M não é N. Aí todo algo que não é M é P. Então P é todo algo que não é M. Então vamos escrever aqui, ó. Todo algo que não, melhor dizendo, né? Todo algo que é M, N é P. Porque todo algo que é M é P. Porque não ser M, eu garanto para você que ele tem que ser N. Se é M, todo algo que é M é P. E todo algo que não é M é P. É N, desculpa, é na primeira lá ainda. Todo algo que não é M é N. Pegando essa daqui e transformando no que a gente quer. Se todo algo que não é M é P, olha aqui, ó. Que não é M é N. Então, quem não é M é P. Então, eu posso afirmar para você que todo... Vamos escrever do C então logo. Se é N, é P. Não tem como fugir disso. Porque eu afirmo para você que P não é M. E que todo M não é P. Ou seja, que todo algo que não é M é N. Então todo N, ó, que não é P. Vou substituir aqui, ó. Que não é P. Vamos substituir essa frase aqui. Vermelho. Ó, vou pegar esse não aqui, já traduzido aqui, por esse que está traduzido aqui, ó. Então é P. Então todo algo que não é M é P. Todo algo que é N é P. Logo a resposta correta aí é a letrinha A. Se é N, é P.
então é P. Bom, por enquanto é só. Até a próxima.